Oi, gente, tudo bem? Bom, continuando aí os nossos estudos sobre as sociedades limitadas, hoje a gente vai passar sobre aspectos mais simples dela, é o nome, objeto, sede e prazo. Então, como eu falei, a gente ia ver lá os incisos do artigo 997 e o inciso 2º fala justamente sobre isso, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Nome social. O nome social está disciplinado ali no artigo 1158 e seguintes do Código Civil, e esses artigos dizem que a sociedade limitada pode adotar a firma ou a denominação social. Para quem não lembra o que é. A firma é quando você coloca no nome da sua sociedade o nome dos sócios. Então, eu tenho a sociedade eu, o João e a Maria. Vai ser Diliana, João e Maria, comércio de roupas limitada. A denominação social, eu posso escolher qualquer coisa, qualquer nome. Então, eu posso colocar aí um nome nada a ver, né? Como o Google limitada, enfim, Facebook limitada. São nomes que não têm nada a ver com a figura dos sócios. Vocês separaram que todos esses exemplos que eu falei, eu coloquei um limitada no final. Por quê? Isso é uma obrigação, é uma obrigatoriedade prevista em lei, eu preciso colocar a expressão limitada ao final. E se eu não colocar? Se você não colocar, a sua sociedade vira ilimitada. Então, é muito importante você colocar essa expressão ao final, senão os sócios respondem de forma ilimitada. E, não sei se vocês separaram também, quando eu falei da minha sociedade, Diliana, João e Maria, comércio de roupas limitada. Por que esse comércio de roupas? Porque a minha denominação social, meu nome social, tem que indicar a principal atividade da sociedade. Então, você precisa falar ali alguma coisinha. Tem sociedades que fazem importação, exportação, indústria, comercialização, enfim, tudo possível de máquinas, por exemplo. Aí, óbvio que você não vai colocar o nome, Maquinex, importação, exportação, montagem, industrialização, comércio, vai ficar um nome gigante, né? Então, você coloca lá Maquinex, comércio de máquinas, indústria de máquinas, indústria e comércio, coloca as mais importantes que a empresa mais lucra com essas atividades, né? Quando você registra o contrato social de uma limitada e coloca lá o seu nome ele fica automaticamente protegido naquele estado. Então, nenhuma outra sociedade vai poder se registrar com um nome igual ou semelhante. O próprio fato de você ter o registro do seu ato na junta comercial já confere uma proteção. Você não precisa registrar no INPI, alguma coisa assim, não. Só registrando lá na junta comercial você já tem essa proteção. E a denominação social, ela não pode ser objeto de alienação. Então, se você tem o seu estabelecimento e aí você vai vender o seu estabelecimento, você pode vender ali a marca, os logos, tudo, mas o seu nome você não pode, porque o nome é o nome do empresário. Então, isso você não pode alienar. O objeto social. O objeto social pode ser simples ou empresarial. Então, o simples é justamente aquela atividade que tem um caráter mais intelectual, mais de serviços. Então, é aquela sociedade, aquele consultório médico que você tem vários profissionais, é a sociedade de advogados, enfim, essas sociedades que vão mais para um serviço intelectual prestado por profissionais de uma área. Ou pode ser empresarial, que é justamente o comércio de roupas, é a industrialização, fabricação de alguma coisa. Então, ela pode ser simples ou empresária. E para cada atividade social, isso é legal falar porque às vezes a gente fica muito na teoria e a gente não tem a prática. E aí, quando a gente vai atuar com as sociedades limitadas, a gente se depara com vários conceitos que a gente não sabe o que é, né? Então, eu coloquei alguns pontos aí em todas as aulas mais práticos. Cada atividade social ela tem um KNAI correspondente. O KNAI é um número que atrela o objeto social a uma série de listas do IBGE, eu acho. Enfim, e esse KNAI aparece no CNPJ. Se você procurar qualquer CNPJ de qualquer empresa, você vai ver lá que tem objeto social. Aí vai aparecer um número e a descrição desse número, o que esse número corresponde. Então, se você tem a indústria, você tem um KNAI específico. Se você tem
a atividade de comercialização, é outro CNAE. E por que isso é importante? Porque o CNAE interfere nas licenças e autorizações que a sociedade tem. Então, se eu tenho um CNAE de indústria lá no meu CNPJ, é obrigatório que eu tenha um alvará específico para isso, para exercer aquela atividade. Então, isso é bastante importante na prática, para a empresa saber o que ela precisa providenciar, o que ela precisa, o que ela pode deixar de fazer para exercer a sua atividade de forma regular. Inclusive, se você tem, por exemplo, sociedades que fazem, que prestam serviços, industrialização, comercialização, você tem inscrição estadual. Se você não tem inscrição estadual. E isso tudo impacta nos procedimentos de registro na junta comercial de cada sociedade. Então, é bem importante sempre ter o CNAE correto. E isso, normalmente, quem fala é o contador. A gente sempre alinha com o contador das sociedades qual que é o CNAE, porque isso impacta também na emissão de notas fiscais. Dependendo do CNAE que eu tenho que usar tal código para emitir notas fiscais. Enfim, tem uma série de poréns aí, de pormenores envolvidos nesse CNAE. Outra coisa bastante importante é que você pode ter uma matriz na sociedade e você pode ter filiais. E a matriz e a filial, elas podem ter atividades diferentes. Então, tem muita empresa que tem a sua matriz num escritório, que é só uma sede ali comercial, administrativa, e aí tem uma filial que é uma indústria, por exemplo. Então, a filial tem essa atividade de indústria, enquanto a matriz é só administrativa. Pode ser o contrário também, claro, eu posso ter uma matriz que é a indústria e aí ter várias filiais que fazem só o comércio. Enfim, o ponto é que você pode definir atividades diferentes para cada um desses estabelecimentos e colocar lá no contrato social. Estabelecimento, o que é? É onde você onde você exerce ali a sua atividade. Então, é a sede social, né? E aí, também é legal falar que a sociedade ela pode ter filiais ou lá no mesmo estado, na mesma cidade, ou em cidades diferentes, mas pode ter também em outros estados. Então, eu estou trabalhando agora com muita sociedade de transporte. E aí, essa sociedade de transporte, elas têm a sede normalmente em São Paulo, mas tem várias filiais ali no sul, porque tem muito porto, então faz esse transporte. Tem filial em Santos, enfim, perto dos mais importantes portos. E cada filial tem a sua autonomia, né? Ela é dotada de uma certa autonomia. E você vai limitar isso no contrato social. Uma coisa legal de comentar é que se você tem uma filial em outro estado, o seu contrato social ele não vai mais estar registrado só na junta comercial da sede da sociedade. O seu contrato tem que estar registrado também em cada um dos estados de cada uma dessas filiais, para que os estados tenham conhecimento justamente de que aquela atividade está sendo praticada ali. Prazo de duração. Pode ser determinado ou indeterminado. Isso também é estabelecido no contrato social. Lá no artigo 1033, a gente tem uma disposição que fala que a sociedade é dissolvida no vencimento do prazo de duração, salvo, se vencido esse prazo, a sociedade continuar com as suas atividades. Então, se eu estabeleci um prazo ali de 10 anos para minha sociedade, mas aí chegou nesses 10 anos, ela continuou ativa, tem bastante coisa ainda em andamento, tem vários contratos em aberto, e aí nem eu, nem nenhum dos sócios falou nada, ninguém se opôs, a gente continuou exercendo a nossa atividade, a sociedade vira por prazo indeterminado. Bom, gente, é isso por essa aula. Espero vocês aí nas próximas.